Daniel, grande profeta, né? Daniel vem desde lá de Nabucodonosor, né, até o nascimento de Cristo. E encontramos, né, é como se fosse um livro do Apocalipse, que nós temos no Novo Testamento. E é muito interessante ver a intervenção na vida de Daniel, naquilo que ele se cuidava para que ficasse mais sensível à voz de Deus e como a interferência de Deus. Eu vou ler para vocês um pedacinho em que ele fala claramente com aquele homem que ia levar o alimento para eles. Ele disse que não comeria das iguarias da mesa do rei, mesmo porque eram ofertas sacrificadas, né? Primeiro jogava no chão, consagrando a ídolos, aos deuses deles, e depois ofereceria para eles. E aí ele disse, Daniel procurou o mordomo, capítulo 1, versículo 11. Daniel procurou o mordomo que o chefe dos oficiais tinha indicado para cuidar dele, dos outros amigos, né? E disse, peço que o Senhor faça uma experiência com seus servos durante 10 dias. Não nos dê nada além de legumes para comer e água para beber. Quando terminarem os 10 dias, compare a nossa aparência com a dos outros rapazes que comem a comida fina dada pelo rei e decida se deveremos continuar com a nossa dieta de legumes e água ou não. O mordomo acabou concordando com a sugestão deles por 10 dias. E 10 dias depois, eles estavam mais fortes que os outros. Quem interviu aí? Deus estava ali. Todas as vezes que nós nos colocamos para servir a Deus e que vem desafios, Ele está do nosso lado, nos ajudando. O que nós precisamos de fato é confiar que Deus está conosco e vai nos amparar, desde que decidamos obedecê-lo. Mas olha a renúncia desses jovens, né? Daniel ele era da corte, ele estava acostumado a comer coisas, né? Iguarias. E ali ele abriu mão, ele teve que renunciar. Então, para servir a Deus, andar nos caminhos de Deus, é necessário renúncia. Foi lá naqueles tempos, mas os valores, o agir de Deus é o mesmo para os nossos dias. Então, quando nós somos chamados a fazer renúncias também, para que sirvamos a Deus com excelência. E nós sabemos que depois eles foram levados ao rei, né? E que a inteligência dele, a capacidade dele se sobrepunha de qualquer um daquela época. E nosso Deus foi exaltado, foi glorificado. Mesmo com as fofocas, mesmo com os reveses, né, do inimigo sempre armando para poder... Eles foram levados, né, para a cova dos leões. E ali, quando abriu-se a porta daquela jaula, daquela cadeia que ele estava, os leões estavam lá quietinhos. E Daniel estava vivo. E o que o rei disse? Vamos servir a esse Deus. Esse Deus é poderoso. É o testemunho que ele deu de Deus. Mas para isso, ele fez a parte dele, né? Ele renunciou, ele continuou em oração, ele continuou comendo tão somente legumes e água. Quem comendo legumes e água vai ficar num corpo esbelto, forte, do que, né? Claro que a pele vai ficar mais bonita, né? Por causa da leveza dos alimentos. Mas ia ficar magrelo. E Deus não permitiu. Deus o engordou, digamos, e o sustentou. E assim é a história de Deus, intervindo na história do ser humano. Quando se faz necessário ele agir de maneira sobrenatural, ele agirá a nosso favor. Quando nós estamos caminhando, obedecendo, renunciando, vivendo realmente na contramão do mundo, porque servir a Deus é andar na contramão do mundo, é ser diferente, é através da fé fazer renúncias, é através da fé viver coisas que ninguém perto possa estar vivendo. Acredito que eu vivo determinadas coisas que eu falo assim, não conheço ninguém, mas eu tenho certeza, pela minha fé, que em algum lugar do mundo tem alguém vivendo determinadas coisas também. E que muitas vezes eu tenho que me calar, porque não é o tempo de falar dessas coisas. Existe um tempo certo. Mas é assim, não é diferente.
Então, a nossa caminhada com Deus, ela pede de nós, ela exige de nós comportamentos diferenciados. Somos tidos como loucos. Eu já fui. Sabe, quando eu estava na faculdade, né, que eu ia contar alguma coisa da minha experiência com Deus, da minha vivência, do meu chamado, teve uma colega minha que um dia falou para mim, olha, é porque a gente conhece, vê aqui, senão eu achava que você era doida. Olha só, o que eu tive que ouvir, né? Mas, no entanto, eu era normal. Eu fui chamada, dentre 42 alunos da minha turma, eles mesmos me elegeram. Eram 3 mulheres no final e 39 homens. Eu fiz o juramento da turma. Através da minha voz, eu jurei pela turma servir a Deus, que nós serviríamos a Deus. Então, o meu comportamento mostrava que eu era uma pessoa normal. Só que chegou um tempo que Deus falou, ei, chega, para de querer compartilhar, de ter essa necessidade de falar para os outros. Não é o tempo, essa experiência não é para agora, não é para eles. Eles não entendem. Era a minha necessidade de falar, né? Eu aprendi a caminhar com Deus no silêncio. Aprendi a aquietar. Demorou. Mas Deus me ensinou, né? E aí, muitas coisas que nós vivemos, tem o tempo certo delas virem a ser reveladas, elas servirem de testemunho. E nós temos que ter paciência. No tempo de Deus, existe uma canção que fala, né? Tempo de Deus na minha vida, tempo de Deus para minha história, tempo de Deus para me exaltar, o tempo de Deus. E as coisas que Deus me fala, tremendas, sobre o meu futuro, sobre a minha vida, mas coisas que eu tenho que trabalhar no hoje. E uma delas é conservar esse templo aqui, para poder viver tanto de tempo que ele tem, para eu viver o que está guardado para mim. É tempo de preparação, é tempo de escola. Deus foi me dando tantos sonhos, nossa, por meses que eu estava numa escola, eu falei, Deus, até que eu entendesse. Agora eu parei de sonhar com escola, mas eu sonhei durante meses, eu falei, Deus, o que é isso? Eu tô numa escola. E é a escola que ele me colocou para eu aprender determinadas coisas, para eu ser lapidada, para que eu possa servi-lo como ele quer, não como eu quero. E por conta disso, né, abrir mão daquilo que ele tem para mim, para que eu possa ser mais útil aos meus irmãos, ser útil a ele. Porque há renúncias. É aquilo dele contar conosco. E contar conosco vai exigir de nós renúncia. Vai exigir de nós entrega. Nós vamos ser incompreendidos. Nós vamos ser criticados. Sabe? São muitas coisas. Eu já vivi muitas coisas e ainda vivo. Muitas coisas doloridas. Muitas coisas que o inimigo usou pessoas para perseguir, sabe? Para fazer miséria. Mas em todas elas eu fui mais do que vencedora, né? Claro que eu sou humana. Em vez da minha pressão lá, né? Há quantos anos atrás? Eu me lembro, gente, minha pressão foi... Ela não ia, né? Nunca foi tão alta, assim, 18. Eu tive que ir pro pronto-socorro, né? Eu tenho um filho, tá no meu nome adotivo, só que ele é meu neto. E eles disseram que eu havia, né, levaram isso diante da igreja. Era Satanás querendo me tirar da faculdade de teologia. E disseram que eu tinha escondido a gravidez da minha filha adotiva, que aquele menino era filho dela. E eu fui chamada, sabe? É tipo assim, um tribunal. Olha só. Eu falei, olha, isso aí tá ferindo, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Eu tenho provas, a tramitação da adoção dele. Vocês estão ferindo. Ah, se você jogar a igreja na justiça, você não é nomeada pastora. E nem fui. E nem era plano de Deus que fosse nomeada pela igreja na época. Igreja maravilhosa, sem dúvida alguma. Aprendi muito, sou muito grata à igreja. Mas as fofocas, uma delas foi isso, sabe? E tiveram outras incríveis. A criatividade do inimigo, sabe? E ele encontrar pessoas que fossem usadas, sabe?
É isso aí, amados. Mas como Daniel, a gente vem vencendo. De glória em glória, de fé em fé. Deus vai honrando a gente. E Ele nos prepara uma mesa na presença dos nossos inimigos. Unge a nossa cabeça com óleo. Nosso cálice transborda. E a bondade e a misericórdia de Deus nos seguem todos os dias das nossas vidas. Podemos crer. Muito obrigada por você acessar o vídeo. Nós vamos orar primeiro? Deus Santo, querido, eis aqui mais uma vez a tua palavra exposta, Deus. Meu pedido é que ela seja revelada, que ela abra na mente das pessoas que me ouvem, Senhor, caminhos de esperança, de fé, daquilo que essa pessoa está precisando, ó Deus. A oração tem poder, ó Pai. Se é uma pessoa que está afastada de Ti, Deus, que ela possa voltar, ó Deus, hoje ainda, agora, Deus. Que ela entenda que nem a vontade pertence a ela, que Deus pode dar essa vontade a ela, mas ela precisa ter uma atitude de abrir os lábios, porque o Senhor é delicado, o Senhor é gentil, o Senhor nos deu livre-arbítrio e não nos tira. Então é necessário que ela abra os lábios e peça: Senhor, me dê a fé, me dê o desejo e me dê a graça para fazer isso. Essa mulher tá falando aí, ó. Que Deus abençoe sua vida grandemente. CCI. Curta, bota o seu dedinho lá, aperta o sininho para receber todos os vídeos, sabe? Ainda que você não consiga assistir todos, porque eu estou na maratona de vídeos que Deus me ordenou. E compartilhe, sabe? Tem muitas pessoas esperando uma palavra assim. Às vezes a gente fala determinadas coisas para as pessoas e ela fala assim: nossa, era exatamente isso que eu estava precisando ouvir. Eu ouço muito isso. Então a gente fica feliz, porque nós estamos conseguindo ouvir Deus, aquilo que Ele quer de nós. Isso, para quem prega, para quem leva a palavra, é muito gratificante. Nós termos a testificação que Deus, estamos ouvindo o nosso Criador, o nosso tudo. Amém? E se não é inscrito ainda, se inscreva no canal. Existe um algoritmo em toda a plataforma para que esse vídeo seja distribuído. É necessário que ele seja assistido. É assim. E outras coisas mais. Muito obrigada. Gratidão. Um grande abraço para você. Até o próximo vídeo.